Eu vou conversar agora com o Dr. Antônio Carlos Monteiro da Silva, ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Doutor Antônio Carlos Monteiro da Silva, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Antônio Carlos, o senhor é vamos dizer assim, um advogado especializado na área trabalhista. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, dentro da área trabalhista, no dia a dia, o que é que mais acontece? Quais são os principais, vamos dizer assim, casos que aparecem dentro da área do senhor? Considerando que o senhor é um dos melhores aqui hoje no estado de Goiás. Olha, o que mais aparece, Toninho, são as situações conflitantes entre empregado e empregador, obviamente, no que pertine ao cumprimento das obrigações. Os empregadores, eles não estão conseguindo hoje, Toninho, cumprir com as obrigações trabalhistas. Por quê? Porque os encargos são muito elevados. A carga horária ela é reduzida, não há uma flexibilização da CLT que remonta desde os idos de Getúlio Vargas, de 1943. Então, há uma insegurança muito grande, precisa haver uma alteração na legislação trabalhista para que empregado e empregador cheguem a um determinado acordo entre as partes, sem necessariamente precisar de passar pelo sindicato e sem precisar de ingressar na justiça na maioria das vezes. Pois é, nós estamos aí há 70 e tantos anos com a mesma lei. Mesma coisa, né? Mudou muito pouca coisa, basicamente. O grosso mesmo ainda é da época do Getúlio, não é? Sim, o grosso sim. Em que pese hoje a nossa CLT, Toninho, ser uma coxa de retalhos, hoje, infelizmente, nós estamos aí vivendo uma legislação da época de Getúlio Vargas, infelizmente. E o que está acontecendo? Por que não muda isso? É jogo de interesse? É muito difícil? Não dá para fazer uma coisa mais simples? Porque se eu sou empregado e foi determinado para mim uma determinada obrigação, eu tenho que cumprir aquilo da melhor maneira possível. Perfeitamente. Acontece que hoje a lei protege demais o empregado. Não que isso seja demérito algum, a lei realmente tem que proteger o lado mais fraco. Mas a lei protege demais o empregado. E hoje a celeridade da justiça é tão grande que o empregador se sente um pouco acuado em virtude de tanta legislação protecionista ao empregado e que muito pouco protege o empregador, Toninho. É lamentável. Hoje, um funcionário que ganha, por exemplo, o salário mínimo, quanto custa esse funcionário para o empregador? Quanto é que ele custa para a empresa? Na verdade, não é só o salário mínimo, né? Ele tem os encargos que giram em torno de 40%, o salário mínimo hoje está a R$ 880. Ele vai custar mais 50%, que é 440, já vai para R$ 1.300. Mais os encargos de 8%, que já vai para quase R$ 1.500. No final, e ainda tem os encargos da empresa e do empregador, que é a tributação e o INSS do empregado e do empregador, esse empregado fica 3 ou 4 vezes o valor de um salário mínimo. Mas é muita coisa. É muita coisa. Para e a empresa realmente é muita coisa. Fica é uma sobretaxa muito grande. Além do que, se o empregado trabalha em sobrejornada, essa jornada tem um acréscimo de 50%, e isso onera também, porque à deriva vem os encargos sociais que onera a folha de pagamento do empregador. Agora, quando a gente passa para o lado, vamos dizer, rural, quando o senhor estava me falando que no lado rural precisa, inclusive, a segurança e medicina do trabalho, ginástica laboral, treinamento, uma série de coisas. Isso é real? Isso é real e preocupante. É isso que eu queria dizer, real e preocupante. Porque nem todo empregador, principalmente aquele que trabalha na pecuária, Toninho, ele tem condição de manter uma pessoa, um técnico em segurança e medicina do trabalho. Ele não tem condição de manter um médico do trabalho, no ambiente do trabalho. Então isso é muito complicado, porque o empregador, às vezes, o dinheiro que ele dá, mal dá para pagar o custo do leite da ordenha que ele retira todos os dias. É verdade. Doutor Antônio Carlos, francamente, essas perguntas eu já queria ter feito para o senhor já há algum tempo. Eu acho que foi muito esclarecedor mesmo. E eu gostaria, no próximo programa, continuar esse tipo de conversa, que é muito bom, para esclarecer tanto os dois lados, o lado do patrão e o lado do empregado. Com certeza, também. Tá, okay. Pode contar comigo na próxima entrevista. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: problemas podem tornar-se oportunidades quando as pessoas certas vierem juntos.
Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo, Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e humor. Frutos da Terra, domingo às 10 da manhã. A seguir, Jornal do SBT, continuação e Carrossel Animado.